Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós precisamos da presença do Senhor. Ele é o nosso Criador. Ele é aquele que é a causa de todas as coisas e o propósito. Então, a presença dele é indispensável. Nós precisamos dele. Mas como poder estar com o Senhor sendo nós pecadores? Voltando então para o Salmo 51. Agora, o versículo de número 9. Davi, que como estamos vendo, confessa seus pecados, desejando ver algo operando na vida dele, para que ele venha se alegrar no Senhor. Ele diz no versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele se vê diante do Senhor, mas como pode? Isso é importante. Precisamos ter a consciência de que Deus não pode olhar para os nossos pecados, porque Ele é santo, para que não sejamos afoitos a tal ponto de achar que podemos entrar na presença de Deus de qualquer forma. O profeta Abacuque, no capítulo de número 1, versículo 13, diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. A santidade de Deus é tão grande que Ele não olha para o pecado do homem como o homem se encontra. Para estar na presença dele, precisamos de alguém nos santificando. A gente não pode ficar diante dele. Ele não nos chama para a presença dele de qualquer jeito, porque como ele, sendo santo, vai olhar para nossos pecados? E aí nisso você pode perguntar: e agora o que eu faço para estar diante do Senhor? Davi, ou melhor, Isaías também, além de Davi, teve o mesmo sentimento quando Deus apareceu numa visão, como nos diz Isaías capítulo 6, e ali estavam os serafins voando e proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Diz o versículo 5 que Isaías falou: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aquele mesmo sentimento de Davi: ó Deus, não olhe para mim, estou sujo, sou pecador. O mesmo sentimento de Abacuque: ó Deus, tu não podes contemplar o pecado porque tu és santo. E é um sentimento necessário em todo aquele que sabe que é pecador. Olhar para si mesmo e ver os seus próprios pecados e então temer a Deus é uma implicação de uma consciência que de fato está entendendo o que significa pecar contra Deus. Isso é o começo para uma vida de temor, uma vida andando com o Senhor. Porque quando não entendemos a profundidade do que é pecar contra Deus, nós terminamos desonrando a Deus. Terminamos tratando Deus como se Deus simplesmente pudesse conviver com o pecado de qualquer jeito, mas isso não é verdade. Então essa é uma consciência necessária. Você tem essa consciência de que Deus não pode estar comungando com os pecados do ser humano. Você tem essa consciência para que você não queira se achegar diante de Deus de qualquer jeito. Imagina, você está diante de uma festa de um rei, de num palácio real, numa festa muito glamurosa, e chegar lá com roupas sujas. Jesus conta aquelas parábolas das bodas e dentre os personagens da parábola aparece no final um personagem que entrou, mas não tinha as roupas nupciais, não estava vestido adequadamente. E aí a pergunta do rei é natural: quem deixou esse homem entrar? Ele não está com roupa adequadamente. Todo mundo com certeza observaria se uma pessoa com trajes sujos, toda mal vestida, entrasse numa festa em que há um casamento. Com certeza chamaria atenção. Do mesmo jeito,
Precisamos ter a consciência de que não podemos estar na presença de Deus de qualquer jeito. De que Deus não pode comungar com os nossos pecados. A santidade de Deus, os serafins voam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Precisamos de ajuda. E é isso que Davi está clamando: ó Senhor, não olha para os meus pecados. Ele precisava de alguém que pudesse estar entre ele e Deus, que pudesse mediar, que pudesse estar ali para que Deus não visse os seus pecados. Jesus, em João 14, falando para os discípulos, confortando-os, anunciando que estaria preparando o caminho para que eles andassem com Deus, preparando através da crucificação. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que aquele que o conhece, conhece também o Pai. Então, no versículo de número 8, Filipe, ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Observe que eles não têm uma consciência ainda tão amadurecida do que significa ver a Deus. Eles ainda precisavam amadurecer. Mas foi ali que Jesus manifestou a misericórdia do Pai. Porque Jesus veio para manifestar o Pai. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Ou seja, veja as misericórdias de Deus manifestando o Pai por meio de seu Filho. Jesus andou conosco. Jesus viu os pecados dos homens. Jesus suportou as nossas faltas. Jesus viu o egoísmo, a ambição. Jesus viu os maus tratos. Jesus viu todos os pecados e toda a incredulidade dos homens. Ele viu aquele que não pode ver o pecado. Viu a miséria em que vive o ser humano. O Filho de Deus manifesta o Pai. Isto mostra a misericórdia. Quando você olhar para Jesus, veja as misericórdias de Deus. Ele foi tão misericordioso que suportou estar entre nós. Suportou viver uma vida entre pecadores, sendo santo, nunca tendo pecado, porque é o Deus bendito para sempre. E é por causa dele que nós temos ânimo para estar buscando a Deus em nossos dias. Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Portanto, sim, podemos hoje estar diante do Senhor. Podemos hoje chegar-nos ao trono da graça, mas tão somente por meio daquele que é a imagem de Deus e que manifesta as misericórdias do Senhor e por meio da cruz do Calvário trouxe para nós a purificação dos pecados. Deus, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O desejo de Davi foi atendido. Deus enviou seu Filho para que, por meio do seu Filho, ele apagasse todas as nossas iniquidades. Deus mandou seu Filho para que, por meio do seu Filho, Deus tivesse comunhão conosco, nós pudéssemos nos achegar a Ele, não vendo os nossos pecados, mas vendo a santidade do Filho de Deus, mas vendo a pureza do Filho de Deus, que nunca pecou e que media, intercede, está entre Deus e nós, entre nós e Deus. Deus graciosamente ouviu a oração de Davi. Esconde o rosto dos meus pecados. E você já clamou a Deus: Deus, perdoe os meus pecados, esconde o rosto dos meus pecados, lava-me completamente da minha iniquidade. Você já clamou? Clame, porque é exatamente por meio de Cristo Jesus, que nos lava do pecado e que esconde nossos pecados diante do Pai, que nós podemos andar com Deus.
para desfrutar de suas bênçãos, para desfrutar de sua graça, para desfrutar do seu amor, para desfrutar da salvação eterna prometida pelo Senhor. Então, vá para Jesus, porque Jesus é o único que pôde satisfazer exatamente essa necessidade. Fazermos andar diante de Deus sem que Deus veja os nossos pecados. Olhe para Jesus e somente para Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor providenciou a resposta à oração de Davi. Mandou o teu filho para esconder nossos pecados, para lavar completamente, lavar-nos de nossas iniquidades. Obrigado porque tu és bom e tua misericórdia dura para sempre. E que o Senhor nos ajude a viver para a tua glória, para que aquele que nos salvou possa ser honrado por nossa vida e a nossa caminhada junto a Ele. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.